O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a festa do batismo do Senhor, concluímos o tempo do Natal. Durante este tempo litúrgico, meditamos o mistério da encarnação. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Nós vivemos algumas festas no período do Natal que ressaltam este mistério da humanização de Deus. Em primeiro lugar, a solenidade do Natal. E a solenidade do Natal, ela é marcada especialmente pela visita dos pastores. Os pastores foram conduzidos pelos anjos. Os anjos anunciam que o Salvador esperado pelo povo de Israel nasceu, e conduzidos pelos anjos, os pastores contemplaram o menino Jesus. Os anjos conduziram os pastores a Jesus e eles, por sua vez, reconheceram Jesus como o Salvador. Na sequência, celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. Trata-se de uma festa que enaltece a natureza humana de Cristo, pois é próprio do ser humano nascer no seio da família. O ser humano precisa, nos primeiros anos da sua vida, dos cuidados de um pai, de uma mãe. O fato de Jesus nascer no seio da família enaltece a sua natureza humana. Ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Sendo como nós, ele necessitou, nos primeiros anos da sua vida, dos cuidados de um pai e de uma mãe. Nós ainda celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no primeiro dia do mês de janeiro. Trata-se de um dogma mariano que destaca as duas naturezas de Cristo. Maria é invocada como Mãe de Deus porque Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus e homem. Jesus recebeu a natureza humana através de Nossa Senhora. Ele foi gerado no ventre bendito da Virgem Maria por obra do Espírito Santo e dela recebeu a natureza humana. As duas naturezas estão presentes na pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso a Igreja invoca Nossa Senhora como Mãe de Deus, porque ela gerou a segunda pessoa da Santíssima Trindade segundo a natureza humana. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo no seio de Nossa Senhora e da Virgem Maria recebeu a natureza humana. Como as duas naturezas são inseparáveis na pessoa de Cristo, Maria é invocada como Mãe de Deus, para reafirmar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Concluímos o caminho celebrando
a Epifania do Senhor, no domingo passado. A solenidade da Epifania revela que Jesus é o Salvador de todos os povos. Os pastores foram conduzidos pelos anjos. Os pastores representam a porção do povo de Israel, a porção do povo do Antigo Testamento que aguarda a chegada do Messias. Os pastores reconheceram Jesus como Salvador. Os magos foram guiados pela estrela de Belém. O astro guia os magos e eles reconhecem Jesus como Salvador de todas as nações. Jesus veio para salvar todos os homens. Hoje rolamos o caminho que percorremos no tempo litúrgico do Natal, celebrando a festa do batismo. Observemos que nós estamos acompanhando durante o tempo do Natal as manifestações de Cristo. Primeiro, Cristo é manifestado através dos anjos aos pastores. Depois, Cristo é manifestado através da estrela de Belém, que guia os magos para que estes reconheçam Jesus como Salvador de todos os povos. No Evangelho deste domingo, da festa do batismo do Senhor, é o próprio Pai e o Espírito Santo que revelam Jesus como o Filho de Deus que foi enviado para salvar os pecadores. Mais uma manifestação de Jesus. Ele é manifestado como aquele que foi enviado pelo Pai e na força do Espírito Santo irá realizar a missão salvífica, isto é, Jesus veio para salvar os pecadores. No texto do Evangelho não está explícita essa fala. O texto não está dizendo que Jesus ele foi enviado para salvar os pecadores. Como nós podemos afirmar que na cena do batismo se revela Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai e na força do Espírito irá salvar os pecadores? Na contemplação da cena do batismo, nós reconhecemos esta verdade de fé. Primeiro, nós temos a presença do Pai. Diz o texto que uma voz veio do céu. Essa voz que veio do céu é a voz do Pai. O Espírito Santo, conforme a descrição de São Lucas, ele está presente através da forma da pomba. E Jesus entra nas águas do Rio Jordão. Antes disso, prestem bem atenção, vocês vão me ajudar na homilia de hoje. Jesus está recebendo o batismo que é administrado por quem? João Batista. João Batista está administrando o batismo. O batismo de João Batista é um batismo de conversão, arrependimento e penitência. E esse batismo que João administra é um batismo administrado para os pecadores. Quem precisa de conversão? Quem necessita de arrependimento e de penitência? Os pecadores. João é o último profeta do Antigo Testamento, o precursor de Jesus. Ele não é o Messias. Ele prepara o caminho para que os homens reconheçam Jesus como o Messias, o Salvador. João está administrando um batismo para os pecadores. Por que Jesus recebe o batismo de João, sendo que ele não é pecador? Jesus é pecador? Não. Jesus é Deus. Jesus não é pecador. E Jesus no Evangelho está se submetendo ao batismo que João administra aos pecadores. Jesus, ele entra na fila dos pecadores. Jesus ingressa no Rio Jordão para receber o batismo que João administra para os pecadores. Jesus está antecipando o que ele vai realizar na cruz. Quem deveria estar na cruz? Nós, pecadores. Nós ultrajamos a Deus com os nossos pecados. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Tal é a ofensa que nós não temos condições de reparar essa ofensa, nós não temos condições de saldar a dívida que nós contraímos com Deus pelo nosso pecado. Mas Deus quis nos salvar, reparar o dano que causamos.
Deus quis saldar a dívida que nós contraímos com Ele mesmo, enviando o seu Filho para que Jesus, assumindo a natureza humana, morresse na cruz em expiação dos nossos pecados. Portanto, no batismo, Jesus está antecipando que Ele vai viver na cruz. Na cruz Ele ocupa o lugar dos pecadores para salvar os pecadores. No batismo, Jesus entra nas águas do Rio Jordão, ocupando o lugar dos pecadores, para que os pecadores, recebendo o batismo cristão, nós não recebemos o batismo de João, nós recebemos o batismo cristão, para que os cristãos, recebendo o batismo administrado pela igreja, possam ser salvos. Jesus entra como a fonte de toda a pureza para purificar as águas do Rio Jordão, e pelo batismo nós sejamos purificados dos nossos pecados. Jesus ocupa o nosso lugar, para que, ocupando o nosso lugar, nós possamos ser salvos. É por isso que eu disse que na cena de hoje nós contemplamos Jesus sendo manifestado como Salvador dos pecadores. Jesus entra na água. Observe na liturgia da igreja. Olha como é bom ser católico. No rito do batismo, quando o padre profere a bênção da água, diz o ritual que o sacerdote deve colocar na água o cílio pascal. Na impossibilidade de tocar com o cílio pascal a água, ele deve colocar a mão na água. Por quê? O gesto com o cílio ou o gesto tocar com a mão, tocar água com a mão? Para lembrar o gesto de Cristo que entra nas águas do Rio Jordão. Porque a presença de Cristo nas águas do Rio Jordão é a presença que santifica as águas do Santo Batismo, para que nós sejamos lavados dos nossos pecados. Cristo Jesus, Ele não teve receio de entrar na água suja do nosso pecado para nos restaurar. Jesus não teve receio de pular no rio Tietê do nosso pecado para nos resgatar da nossa imundície. Jesus, Ele não teve resistência em entrar nas águas do Rio Jordão para nos resgatar, porque nós estávamos nos afogando nas águas do pecado. O batismo é sinal de morte e vida. O homem velho é afogado para que o homem novo ressurja. Portanto, irmãos e irmãs, hoje na cena do batismo, nós contemplamos o Senhor que quer salvar cada um de nós pecadores. Um Deus que não tem receio de se aproximar da água suja do nosso pecado para nos resgatar. Um Deus que não tem receio de estender a sua mão àquele que está se afogando nas águas sujas do pecado. É um Deus que quer restaurar a nossa vida. Continuemos contemplando a cena do batismo. Vejam a riqueza. Está presente o Espírito Santo. Diz o texto: o Espírito Santo como pomba. A pomba, primeiro nos remete ao livro do Gênesis, o capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto: a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que nós temos no primeiro livro do Gênesis? A cena da criação. Jesus está com o Pai e o Espírito Santo recriando aquilo que nós destruímos pelo nosso pecado. Deus criou, mas nós destruímos com o nosso pecado. Mas Deus não desistiu do homem. O Espírito novamente paira sobre as águas do Rio Jordão para que tudo seja recriado em Cristo Jesus. São João, no seu Evangelho, também no capítulo 1, versículo 1, diz assim: São João está fazendo referência ao livro do Gênesis, para dizer que Jesus é aquele que veio para recriar todas as coisas. Ouçam o que João disse no seu Evangelho: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? Jesus. O Verbo divino se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. O que nós aprendemos? Jesus é aquele que estava no princípio com o Pai e o Espírito Santo, criando todas as coisas. Agora Jesus, na cena do batismo, ele está com o Pai e o Espírito Santo recriando o homem.
porque o homem foi desfigurado pelo pecado. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode restaurar completamente a nossa vida. Deus pode restaurar o seu esposo. Deus pode restaurar a sua esposa. Deus pode restaurar o seu filho, a sua filha. Deus pode restaurar a sua mãe, o seu pai, o seu amigo. Deus pode fazer nova todas as coisas. Quando nos abrimos à graça do Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Deus pode nos resgatar das águas sujas do pecado e fazer de nós uma criatura nova. Nós não precisamos ficar nos afogando nas águas sujas do pecado, mesmo que nela nós estejamos. Quando nós nos abrimos à graça de Deus, prontamente Deus vem em auxílio para nos restaurar e para fazer de nós novas criaturas. Ainda a pomba, ela nos remete ao livro do Gênesis, mas nos remete agora ao dilúvio. Depois que o dilúvio terminou, o que fez Noé? Solta a pomba. E a pomba trouxe no seu bico um ramo de oliveira. A oliveira é o óleo do batismo. A água e o óleo. O dilúvio é símbolo do batismo, porque Deus promoveu o dilúvio para purificar a humanidade que estava corrompida pelo pecado. A cena do batismo é a cena da recriação da humanidade. Deus quer fazer de você um homem novo. Deus quer fazer de você uma mulher nova. Quando nos abrimos à ação do Espírito, Deus renova todas as coisas e Deus faz nova todas as coisas. Deus nos recria. Mesmo que nós estejamos imersos nas águas sujas dos nossos pecados, Deus não tem receio de entrar nessas águas sujas para nos resgatar, nos purificar e nos lavar, dando a cada um de nós a graça de uma vida nova. No batismo nós recebemos a dignidade de filhos de Deus, e Deus não desiste de nós. Deus está sempre no encalço de cada um de nós para nos resgatar das águas sujas do pecado. Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode resgatar aquele seu filho que se perdeu, que se distanciou de Deus, aquela sua filha que está rebelde. Deus pode fazer nova todas as coisas. Confiemos nele, confiemos na graça do Espírito Santo e deixemos que Deus realize a sua obra. E eu concluo a homilia de hoje fazendo algumas orientações, ou sendo mais preciso, transmitindo as orientações da igreja sobre os critérios para a escolha de padrinhos. Nós estamos hoje contemplando a cena do batismo de Jesus, que nos remete ao nosso batismo. Jesus entra nas águas do Rio Jordão, instituindo o sacramento do batismo, porque é pelo batismo, e vejam, a pia batismal da igreja, ela tem um espaço para que você deposite no interior dela, ou no centro, a água. A pia batismal, ela nos remete ao útero. A pia batismal é o útero da mãe igreja. Como nós fomos gerados no útero da mãe, e nós somos gerados no líquido. Existe um líquido presente no útero, e nós somos gerados dentro do útero com este líquido. A pia batismal é o útero da igreja, onde nós renascemos para a vida nova, para que o homem velho possa morrer e viver em nós o homem novo. E a igreja orienta que o batizando receba um padrinho. E é importante que os pais conheçam quais são os critérios para escolher um padrinho. É uma missão ser padrinho. Primeiro, a igreja diz que cabe ao padrinho esforçar-se para que o batizado viva uma vida cristã em conformidade com o batismo e cumpra fielmente as obrigações que lhe são inerentes. O padrinho tem a missão de esforçar-se ao máximo para que o batizado, o seu afilhado, possa viver uma vida verdadeiramente cristã. E o padrinho, ele precisa, primeiro, ser designado pelos pais e possua aptidão e intenção de desempenhar essa missão. Padrinho você não escolhe porque o padrinho tem condições financeiras para oferecer bons presentes para o seu filho.
O padrinho você não escolhe porque ele tem uma condição financeira boa e vai proporcionar momentos de lazer para o seu filho. Esse não é o critério. O critério não é porque eu devo um favor a essa pessoa, porque ele é muito meu amigo, por isso vou confiar a ele, o meu filho e a minha filha, para que ele seja o padrinho. Esse não é o critério não é a amizade. O critério também não é vou retribuir um favor que recebi dessa pessoa. No momento difícil da minha vida, ela esteve ao meu lado, me ajudou, foi solícita, agora eu preciso retribuir o favor que ela fez. Vou confiar o meu filho e a minha filha para que essa pessoa seja o padrinho ou a madrinha do meu filho ou da minha filha. Esse não é o critério. O critério não é retribuir um favor que da pessoa recebi. Esses não são critérios. Estejam atentos. Primeiro, a pessoa precisa ter, como nós acabamos de ouvir, aptidão. Ela precisa ser apta. Ela precisa ter o desejo de exercer essa missão, porque é uma missão que ela está recebendo. Ajudar aquela criança a crescer na fé, como Jesus cresceu, em sabedoria, graça e estatura. Segundo critério, a pessoa precisa ter completado 16 anos de idade. Por que a igreja estabelece uma idade? Porque a igreja reconhece que para exercer esta missão de padrinho ou madrinha é necessária a maturidade. A pessoa precisa ter uma maturidade humana para exercer essa missão. E o terceiro e mais importante critério: seja católico. Não é possível você escolher uma pessoa que professa outra fé, porque no dia do batismo os pais e padrinhos vão professar a fé em nome da criança. Eles irão renovar as promessas do batismo. Pessoas que participam de outras religiões, outras comunidades eclesiais, mesmo as cristãs, elas não professam muitas verdades de fé que nós professamos. Elas não creem na virgindade perpétua de Nossa Senhora, na maternidade divina da Virgem Maria. Elas não creem na doutrina do purgatório, na presença real, substancial de Jesus na Santa Eucaristia. Elas não creem no sacerdócio ministerial. Como que irei escolher alguém que participa de uma outra comunidade eclesial, mesmo cristã, para assumir uma missão, a missão de ser padrinho ou madrinha do meu filho ou da minha filha, sendo que essa pessoa não tem condições de fé para ajudar o meu filho ou a minha filha a crescer na fé cristã católica? Ser católico significa ser batizado. Depois, ser confirmado, o sacramento da crisma, a confirmação. O sacramento da confirmação é o sacramento que hoje, na prática pastoral da igreja, nós recebemos na fase da maturidade. O jovem já está mais maduro e consciente das coisas, e assim ele mesmo decide seguir Jesus Cristo. Ele quer configurar a sua vida à vida de Cristo. A confirmação, também diz o texto da normativa da igreja, já tenha recebido a Santíssima Eucaristia. Seja alguém que alimenta a sua vida, a sua alma com a Eucaristia. Uma pessoa que tem uma frequência nos sacramentos. E aqui diz ainda: e leve uma vida em conformidade com a fé e a missão que vai desempenhar. Não é suficiente que a pessoa seja católica. Ela precisa levar uma vida em conformidade com a fé. Se ela está vivendo situações irregulares na sua vida, mesmo que ela seja católica, mas ela não está vivendo em conformidade com a fé católica, pode assumir este ofício aqueles que estão vivendo em conformidade com a fé católica, que receberam os sacramentos, mas que vivem a fé. Não é suficiente ser católico de IBGE, tem que ser católico que vive a fé, que observa a doutrina da igreja, que participa, que frequenta os sacramentos, que se confessa, que busca a Santa Eucaristia, uma pessoa que é temente a Deus. Esses são os critérios. Pais e mães, por favor, tenham juízo na escolha do padrinho ou da madrinha. Pode ser um padrinho, pode ser uma madrinha, ou dos padrinhos, um homem e uma mulher. Pessoas que vão de fato ajudar o seu filho, a sua filha a crescer na fé. Eu tenho certeza que aqui entre nós tem pai e mãe que se arrepende profundamente
de ter escolhido quem escolheu? Eu tenho certeza que tem. Por pura ignorância, porque naquele momento não tinha o conhecimento e escolheu muito mal o padrinho e a madrinha do seu filho ou da sua filha. Portanto, tenhamos juízo. E vamos primeiro ouvir a mãe igreja. Não queira saber mais que a igreja. Como nós somos arrogantes, pensamos que sabemos mais que a igreja. A igreja é uma mãe que acumula uma sabedoria infinitamente superior à nossa sabedoria. Você pai, você mãe, quer o bem ou quer o mal para o seu filho? O bem. A mãe igreja quer o melhor para os seus filhos. Nós primeiro precisamos saber o que a igreja diz, o que a igreja orienta, quais são os critérios que a mãe igreja estabelece, antes de tomar as nossas decisões. Que Deus nos dê a graça de viver com alegria o nosso batismo e que nós possamos hoje, reconhecendo que Jesus é o Salvador dos pecadores, como pecadores nos aproximemos dele, para que ele possa fazer nova todas as coisas.